Uma pergunta simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivesse oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora faz isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, porque eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Para o Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo para a imprensa, de um sonho, de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro. E quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e seus puxadinhos, né, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda, isso cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para a sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver. A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para as universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o Dr. Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Então, o Lula, outro dia, disse assim, olha, o desenrola, não sei o que está acontecendo. Uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia. Isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula, somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale. E eu sou do outro ramo, eu aposto na inteligência das pessoas. Nos últimos anos, eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia,
pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. A propósito, não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos, e somente eles os fatos, que o ofenderam. Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros. E pior, investigação apenas do início da Polícia Federal indica aquilo que eu estou cansado de saber. Empréstimos consignados foram concedidos fraudulentamente e juros exorbitantes cobrados criminosamente de nossos aposentados em um escândalo que somente agora começa a aparecer. E enquanto nossos idosos são empurrados para o crédito involuntário, os jovens do Brasil, as famílias brasileiras são tragados por cassinos digitais travestidos de apostas esportivas, as tais bets, destruindo suas famílias, que já vivem na fome e na dificuldade, e se manda ainda bilhões de reais e de dólares de divisas para o exterior. Nada disso é acidente. É o projeto de Lula para o Brasil. Um plano para tornar não só o Estado brasileiro, mas especialmente o povo brasileiro, completamente dependente do sistema financeiro. Eu penso que é a mais maligna engenharia social já vista nesse país. A mais selvagem face do capitalismo que já tivemos. Enquanto eles repetem a mentira da inclusão, diariamente transformam miséria em ativo financeiro e esperança em dívida no aplicativo de jogos online, incluindo milhões nos cadastros de inadimplentes. São mais de 73 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei. Não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha vida. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Eu explico. Em janeiro desse ano de 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 76,1%. Isso mesmo, quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Prestem bem atenção, essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas do mundo. Pior, no começo desse ano, 1/5 dos brasileiros estava comprometendo mais da metade dos seus rendimentos com dívidas. A política de juros de Lula é um câncer mortal porque esse fenômeno do endividamento e da inadimplência está tão generalizado entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Nada menos do que 73.700.000 brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada, no mesmo passo em que, desavergonhadamente, deixa frouxo, livre para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Isso é a cara do PT. Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo. O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo. Pelas regras que Lula está ditando, um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos, seja nos juros escorchantes
está se falando no mercado em até 40% ao ano, seja entregando sua poupança, seu FGTS, da vida toda, como garantia se não puder pagar os empréstimos. E quando perdeu o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar, precisando desse dinheiro, sem essa poupança mais para dispor? Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselho vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados, também. Num e no outro, há um teto para os juros. Segundo o levantamento do PROCON de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. O teto, portanto, permitido por lei. Mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Não existe nada parecido no mundo com esta selvageria de agiotagem agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos, crédito e consumo, que o seu Banco Central atua selvagemente para conter e restringir via a maior taxa de juros do mundo. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta: o ganho sem limites do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasceu o mensalão. Foram os paus mandados de Lula vendendo o cadastro dos aposentados do INSS para o Banco Rural. Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023 agora, nada menos do que 93 bilhões de reais de precatórios pelo valor de face a bancos que os tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC. Eu, nem ninguém, deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase 1/3 do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não sentem o estômago revirar, perdão, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então repare, sabe quanto custa nos últimos 12 meses pagar a conta da taxa de juros mais alta do planeta Terra, que o atual governo, e como igualzinho o governo passado, como igualzinho o governo antecedente, nos últimos 25 anos, é uma inerência do modelo, não se trata de Chico, Mariô, Manel, é a mesma prostração ideológica, o mesmo modelo econômico. Sabe quanto custou nos últimos 12 meses? 1,150 bilhões de reais com T de tapioca. Trilhão é dinheiro que gente besta como eu não sabe contar. Mas vale a pena aqui a gente dizer que 1 trilhão são 1.000 bilhões. 1.000 bilhões de reais custaram nos 12 meses. Quando o governo arrecada todos os impostos que arrecada e paga mal e porcamente todos os pagamentos que tem que pagar, faltam ainda este ano 75 bilhões. Então bota 1 bilhão e 100 mais 75 bilhões de déficit, que é a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que ele tem que pagar. Esse 1 trilhão e 200 vai tudo para dívida pública. E a dívida pública, não pense que é um assunto marciano. A dívida pública é um assunto nosso. Se nós soubéssemos o custo disso para o nosso viver do dia a dia, talvez não fôssemos tão passivos ou tão omissos na consciência política dessa perversão extraordinária. Vou dar um número para vocês. Quando começou esse governo, o 5º governo do PT, sem querer fazer polêmica, eu estou datando as coisas apenas para a gente saber, e eu volto a dizer, não é problema de Chico, Maria ou Manel, é problema de modelo. A dívida pública brasileira era de 7 trilhões com T de tapioca no dia 1º de janeiro de 2023. Hoje, ela está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Sabem em quanto tempo vence a dívida brasileira? Metade vence hoje. Ou seja, overnight. Nós estamos permitindo
O mundo inteiro trata a dívida pública como referência ao PIB. Por quê? Porque a dívida pública, por definição, na literatura e no mundo, é de longo prazo. No Brasil, o poder político permitiu que essa dívida vencesse metade dela, lembra, 9.300, dá 4.700 trilhões de reais que vence por dia. É impagável, não tem fluxo para isso. O Brasil está na iminência de quebrar. Ontem, o governo, para vocês verem como é a situação, eu morro de vergonha. Ontem, o governo fez uma coisa que eu advogo há 20 anos, que era colocar um IOF equivalente ao imposto aqui para quem tirar dinheiro do Brasil. Fez ontem, era 7 horas da noite. Hoje, às 5h30 da manhã, o meu Google me avisou que o governo tinha voltado atrás. Pra vocês verem quem é que de fato manda nesse país. Ou seja, uma pessoa da classe média que vai para Miami, que não sei o que e tal, e usa o cartão de crédito, paga lá 1,1% de IOF. Quem especula, paga 0,38%. O ex-presidente da Câmara, na época, passou numa votação virtual um estatuto do Banco Central que é único. Aqui, o Banco Central só olha o nível de inflação. E aí atira com a taxa de juros, e o Brasil então tem a maior taxa de juros do planeta Terra. Ah, não é não, a Turquia, a Rússia e tal. Aqui o que eu quero dizer é que a taxa de juros brasileiras é a maior do planeta Terra por uma circunstância, porque tem a queda, o Banco Central estabeleceu que a taxa básica de juros, a tal Selic, é 14,75% ao ano. Lembra que o lucro médio das empresas é 6, 7? Só o piso da taxa de juros no Brasil, para quem bota o dinheiro na renda fixa no Banco Central, é 14,75%. Porém, aqui tem a coisa. Tem a queda, que é essa taxa básica muito alta, e tem o coisa. Qual é? Ao longo dos últimos 20 anos, o governo brasileiro permitiu que se concentrasse em 83% de todas as transações financeiras, leia-se crediário, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo para trabalhar, etc., etc. Todas as transações financeiras do país, 83%, foram concentrados ao longo dos últimos 20 anos na mão de apenas 5 bancos. Só para vocês terem uma ideia de comparação, os americanos, epicentro do capitalismo global, têm 5.000 bancos competindo. O que é uma competição de 5.000 bancos? É bajular o freguês, é reduzir a taxa de juros, é reduzir as tarifas, é não botar o freguês, né, numa linha telefônica, tim, aperte 14, aperte 128, e depois cai a linha e você começa tudo de novo e tal. Por quê? Porque não tem concorrência no Brasil, porque eles fazem um jantar, 5 donos de bancos, e o mais grave, a política brasileira vendida a esse cartel de bancos, permite que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, ambos estatais, façam parte desse cartel. Então, dos 5 bancos, 2 são estatais. O resto é Santander, Itaú, pronto, falei, e Bradesco, né? Não era para falar o nome de ninguém, mas enfim, 5. Eles me odeiam. E eu não tenho nenhum problema que eles me odeiem, porque não é que eu odeio eles, eu odeio o que eles fazem com o meu país. A economia tende à paralisia. Mas a economia cresceu 1,3% no trimestre e tal. Eu sei, a propaganda é poderosa, 1,3% no trimestre. Quando você vai olhar, a explicação, de novo, é a exceção que explica a regra. Quem é que puxa esse crescimento vegetativo que sinaliza para 2 e pouco, que é a tal média que o modelo permite? Quem puxa? O agronegócio. Sabe o que é o agronegócio? O governo mete R$500 bilhão de subsídio na taxa de juros.